Bendito Pai Celestial, estamos reunidos em honra a Teu santo nome. Deus eterno, só pela Tua graça que chegamos aqui. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Pai, pela chuva abençoada que refrescou a terra, que trouxe grandes benefícios para nós, para todo o ser humano. Obrigado pelo privilégio de estar na Tua casa, nesse começo da noite, Pai, como todos reúnem no entardecer para Te adorar, Te agradecer. Eu peço perdão dos meus pecados, minhas fraquezas. Estamos diante de Ti aqui nesse altar, Pai, nesse lugar onde tem saído Tua palavra, onde tem alimentado o Teu povo, consolado, tem exortado. Nós somos testemunha disso. Que o Senhor continue abençoando esta igreja, o Teu povo, nossos irmãos, o pastor Edir, todos os obreiros que auxiliam aqui, tudo dependemos da Tua graça. Então agora, fala-nos através de Tua palavra. Pedimos isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe todos. Eu agradeço a consideração do pastor ter me chamado, para trazer essa pequena palavra nesta noite. Foi no sábado ali, fizemos no mutirão ali, estávamos ali, e ele pediu para mim trazer essa palavra hoje. E eu logo pensei, depois falei, só a graça, porque eu achei graça aos olhos do Senhor, de Deus, primeiramente, graças aos olhos dele, dos companheiros também ali, com todo respeito a eles todos, Primeira vez que eu venho aqui, assim, para pregar, Já faço parte aí do culto todos os domingos e quarta-feira, como hoje. Então, irmãos, vocês tenham paciência comigo, a gente vai devagar, E eu pensei na mensagem da graça, porque o pastor pregou tanto sobre a graça domingo aqui, eu fiquei tão contente, E todo culto fala da graça, porque a graça, sem a graça, quem é que vive? Nós não, Nós reconhecemos isso. Então essa literatura aqui, eu tenho ela desde quando eu aceitei a mensagem, logo uma das primeiras que eu consegui foi essa mensagem da graça. E para mim foi muito marcante isso aqui. Fazem 33 anos já. Literatura está velhinha? É a mesma. Eu também fiquei mais velho, mas a graça ainda não. Sempre nova. A graça sempre nova, 33 anos de graça. Fora o tempo que a gente viveu na ignorância, E estava na graça também. Porém não reconhecia. Hoje nós reconhecemos, Vamos ficar de pé, por favor. Vamos ler Zacarias capítulo 4. Como já foi dito. Essa leitura o irmão Brana usou para pregar essa mensagem da graça. Então vamos ler. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado de seu sono. E me disse, que vês? E eu disse, olho e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo com as suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo, Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse, não sabes tu o que é isto? Que isto é? E eu disse, não, Senhor meu. E respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande?
diante de Zorobabel, serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. Sentai-vos. Eu vou fazer uma pequena oração aqui do irmão Brana para essa mensagem. Vocês poderiam só ouvir, se for possível fechar o olho, é para nós essa oração. Aí eu vou logo começar a ler. Poderoso e bondoso Deus, o qual é um Deus que responde orações, um Pai que sabe tudo que seus filhos têm necessitado. Tu nos conhecia mesmo antes de nascermos e Tu tens nossos passos contados, os próprios cabelos de nossas cabeças estão contados, e nossas palavras são todas pesadas em Tua balança. Então, Senhor Deus, que nesta noite possamos estar atentos a estas coisas, esta obrigação solene que temos diante de Ti. Muitas daquelas mãos levantadas nesta noite aqui, nessa pequena congregação, talvez foi a oração de seus corpos enfermos, a perda de um querido. Tu conheces os seus corações e tudo que está dentro deles. Pois quando Tu estavas aqui na terra, na forma de um ser humano chamado Jesus, nosso Senhor, Tu sabias os próprios segredos dos corações. Tudo que as pessoas poderiam imaginar em suas mentes, Tu lhes podia dizer exatamente de volta o que elas estavam pensando, porque arrazoais vós em vossos corações estas coisas. Jesus sabia seus pensamentos, e nós lemos nas Escrituras, que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e também está escrito que, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio deles. Então, tu estás aqui nesta noite, na forma do Espírito Santo, e conhece cada desejo que está no coração do povo. Oro a Ti, Deus Pai, que Tu fales de volta a eles e diga: isto está terminado, o seu pedido foi respondido, e eu estou Te enviando a segurança nesta noite, para que tudo que você tem pedido seja concedido, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Receba essa oração para vocês, para nós, né? Então, irmãos, tudo é tão importante a gente ler na palavra de Deus, como diz aqui, Noé achou graça aos olhos de Deus. Você já pensou? Um camponês como Noé, e achou graça aos olhos do Senhor, naquela era que ele viveu, naquele tempo de incredulidade, de impiedade, de violência que ele viveu, de crítica, zombaria, ele achou graça aos olhos de Deus. Vê? Abraão achou graça aos olhos de Deus, sendo um idólatra. Deus chamou ele do meio do seu povo, pagão, e ele achou graça aos olhos do Senhor. Jacó achou graça diante dos olhos de Esaú. Por quê? Porque ele tinha graça de Deus com ele. Quando Esaú ia para matar ele achou graça. Primeiro lutou com o anjo, aí achou graça diante de Esaú, que abraçou e choraram os dois juntos. Também Davi achou graça aos olhos de Saul. E aí a gente vai indo, né? Cada um achou graça, e Daniel achou graça aos olhos do eunuco lá na Babilônia, e não comeu daquelas iguarias do rei. Você vê, e Maria achou graça aos olhos diante de Deus, quando aquele anjo veio falar com ela, agraciada. Então, irmãos, isso nós traz tudo para nós também. Você achou graça diante de Deus? Eu achei graça diante de Deus, por isso estamos aqui. Não há nenhum mérito, irmão, em nós, que nós podemos falar, eu tenho alguma coisa que eu posso garantir, a minha salvação. Ninguém pode falar, eu tenho alguma coisa que posso garantir. De jeito nenhum, nós somente é a graça de Deus. Nós falamos, é a Tua graça, Senhor, porque eu sei o que eu era, você sabe o que você era.
Mesmo que a pessoa não foi um ímpio, quem nasceu já no Evangelho, mas precisou da graça, você reconhecer isso, senão você era um crente só da igreja. Tem muita gente que é crente só na igreja, ele não teve uma experiência ainda com Deus, precisa da graça. Então nós vamos aqui ler, começando aqui no 63, a mensagem da graça. Eu pensei na graça de Deus, como Ele poderia fazer aquilo, salvar até o último. E o último, onde está? Deus salva até o último. Nós estamos na última era. E Deus vai salvar até o último. Que graça é essa, né? E então tomaria um coitado perdido como eu, e me daria a oportunidade de pregar e o Evangelho, e ver outros salvos, e vê-los curados, e ver lares que foram destroçados serem consertados outra vez, e me dar graça. E eu pensei, é a sublime graça. Então vira um degradado, um simples caçador de esquilos, lá na floresta, e formar a si mesmo na forma de um arco-íris, o qual significa um pacto, com uma mensagem que ele me deu para pregar, e formar isto lá em um pacto, que ele está detrás disto. Irmão, nós estamos num lugar muito terrível, como diz. Deus está atrás disso, é um pacto, essa mensagem é um pacto. Deus está atrás disso. Não podemos brincar com isso. Realmente não. Por isso que nós consideramos uns aos outros, nós respeitamos uns aos outros, porque a palavra está neles. A mensagem está em você. A mensagem está em você. O que eu vou fazer para você? O que você vai fazer para mim? Quando nós pensamos na graça, e essa mensagem é um pacto de Deus, como Ele mostrou lá com Noé, Ele mostrou para o irmão Brana, através desse arco-íris. Vê? Ele está detrás disto e Ele estará atrás disto. Ele estará atrás disso. Porque a mensagem é de Jesus Cristo e de sua glória. Isso aqui é de Jesus Cristo e passou para nós. Passou para nós, irmãos. É o tempo apostólico também. É o tempo apostólico. Palavra original. Voltar à fé dos apóstolos é a nossa fé. Tudo que o Espírito Santo pregou através do irmão Brana é para levar nós de volta à fé dos apóstolos. Os mesmos acontecimentos que aconteceu lá, o mesmo amor que eles tinham de dar suas vidas por Jesus Cristo. Será que nós estamos dando a nossa? O mundo está um conforto, né? Mas nós vamos saber disso a hora que haver um aperto. A hora que haver um aperto, e vai haver, nós sabemos pela mensagem, aí sim, vai mostrar quem realmente tem essa graça. Como Ele permitiu que eu fosse ao redor de todo mundo, ao redor do mundo, e nações e milhões de pessoas, ver milhões vindo ao Senhor, e aceitá-lo como seu Salvador, e cheio de sua bondade, santificados por seu poder, vê-los curados por seu grande poder onipotente. Então eu poderei clamar como profeta e dizer, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Está vendo, irmão? Não é nada por força, nada por violência, por imposição, como nós já temos ouvido muito disso. Pastor e outros pastores, tudo dizendo, não é por força, não é por violência. É um amor, uma graça que te traz na igreja. É uma gratidão que te traz ao culto. Não é obrigação, não é porque o pastor tem que ver nós aqui. Não, você vem porque você tem um amor para com ele, você tem um compromisso com ele. Então é individual. O nosso amor tem que ser por ele, então nós amamos os outros. Como que pode, diz o irmão Brana, você amar Jesus Cristo se você não ama a sua gente? Não tem como amar Jesus Cristo se não amar a sua gente. Pois é os membros do corpo de Cristo, cada um.
seja uma unha, seja um dedo, seja um dedinho do pé, é parte do corpo de Cristo. Às vezes nós não paramos para pensar, né? Mas se for um dedinho do pé, se o corpo de Cristo é perfeito, aquele dedinho faz parte da perfeição do corpo. Está vendo? Cada dedo, cada unha, cada fio de cabelo. Agora nós vamos ficar na posição que o Espírito Santo colocar. E exatamente Deus usa o pastor para colocar cada um, é o Espírito dirigindo o ofício para colocar cada um no seu lugar. E nós temos que dar graças a Deus. Quando o Espírito Santo põe você no seu lugar certo que você corresponde, no corpo. Vê? Observar o relógio para não passar, né? Então não é por força, nem por teologia, pelo Espírito de Deus que Ele salva as pessoas, pelo Espírito de Deus que Ele cura o povo, é o Espírito de Deus que dá a mensagem para o povo, é o Espírito de Deus que confirma a palavra. Amém. Sem o Espírito de Deus, a palavra, todo mundo tem a Bíblia. Mas se o Espírito, que é a vida, esses dias eu estava falando com os companheiros, falei, a Bíblia seria o pão, mas o pão sem a vitamina não alimenta ninguém. A vitamina é o Espírito Santo que dá vida à palavra. Então não é só a palavra comer, a vida que passa para a gente quando você come ela. Como você come no Espírito, na alma, a vida passa para você e faz efeito da saúde. Saúde espiritual, para você crer mais, para você confiar mais. Vê? Continuamos. Vê, não é porém isto toma simplicidade de crer em Deus. Acabou toda a teologia, acabou a sabedoria humana, simplicidade. Simplicidade. Vê? De crer em Deus e faz sua palavra falar. Para mostrar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Toma um humilde coração dedicado a Deus e faz sua palavra falar. Mas a irmã falando, mas fala na rua, a gente já ouvimos isso. Fala com as roupas, com as atitudes, com os tratamentos nos negócios, em tudo. Fala. Não é só pregação, a vida fala. Está vendo? Para mostrar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eterno. Toma um humilde coração dedicado a Deus para trazer Jesus Cristo ao presente. Ao presente. Amém? Amém. Se isto toma teologia, o que seria dos presbiterianos? Metodista, batista, católico e demais. Nós não teríamos chance. Nós que somos pobres e letrados, mas não tomam conhecimento, não por força, não por violência, mas por meu Espírito, diz o Senhor. Eu desvendarei este mistério, e ele clamará isto, graça, graça, com gritos e clamores. E isto é que é hoje a sublime graça de Deus para com seu povo. Como que ele toma os iletrados em culto para mostrar que Jesus Cristo é o mesmo. Do jeito que Jesus pregou lá nas montanhas, no pé da montanha, lá na praia. Quem era o povo dele? Pescadores, prostitutas que largaram a vida e foram seguir ele. E o povo da classe culta lá olhava por cima deles e olhava, não, olha o povo dele, o que é? Olha o povo dele aí. Não pode ser o Messias um sujeito desse? Como que pode o arrebatamento suceder esse povo aí? Alguém pode olhar por cima e dizer, como que pode falar em arrebatamento esse povo? Mas é esse povo que está recebendo a palavra da hora, a mensagem da hora, é esse povo. Isso não traz orgulho, traz uma graça, uma gratidão de ser contado entre os tais. Nós somos contados, irmão, igual aqueles nossos irmãos do passado. Vê? Quando ele veio, ele nunca veio aos grandes teólogos, nem mesmo foi a Caifás, o sumo sacerdote.
somente para ser condenado por ele. A religião da alta sociedade só serve para condenar. Mas ele tomou pescadores, homens que eram pobres e tinham uma vida simples. E para aqueles que ele revelou a si mesmo e disse: siga-me, vos farei pescadores de homens. Ele um dia disse para você: siga-me, toma tua cruz e siga-me. Tem uma cruz para cada um. Às vezes a gente vê na escritura de Davi dizer, né? Melhor ser um tapete na casa de Deus do que estar sentado com os príncipes lá, né? Eu estava pensando nisso, um tapete, os irmãos limpam o pé, né? Será que por pouca coisa nós não acharia bom, né? Um tapete, todo mundo limpa o pé. Mas Davi preferiu ser um daqueles que está no meio dos santos. Está vendo? E quanto mais nós não vamos ser tapete. Mas olha só a aplicação, né? Você tem muito valor, seja quem for. Uma irmãzinha velhinha, uma viúva. Para Deus tem o mesmo valor, porque faz parte do corpo dele. Faz parte do corpo. E esse corpo não vai sem aquele membro. Não vai. Ele vai completo, irmãos. Então, o que Deus requer de nós? Obediência, dedicação ao que Ele manda, dedicação ao que Ele manda. É simples. E continuar simples, continuar humilde. Nunca nós vamos ser um dom a alguém, sempre um dom a ninguém, mas nas mãos de Deus. Todo louvor aqui é para Jesus, a honra é para Ele. Tudo que tem de bom aqui nesse salão, tudo que tem de bom, de ventiladores e tudo, sem vocês aqui, não vale nada, né? São material que vai ficar aí. Mas é bom para o conforto. E deve ser feito, e é bom. Mas o valor que está aqui é vocês, cada um de vocês, é que todos nós. Eu creio que o pastor tem uma alegria quando ele vê todo mundo aí. Porque traz alegria, porque todos estão reunidos, estão vindo servir o nosso Deus. No convite da grande ceia, aqueles que foram convidados não foram. E o Senhor mandou ir buscar. Vai lá, vai pelos valados, pelas vielas, traz mancos, traz tudo para cá. Eu quero a minha casa cheia. E eles foram e trouxeram. Do jeito que estava lá, talvez maltrapilho, tudo, veio. Mas o importante é que eles vieram. Ah, nós vamos na casa daquele senhor rico. São convidados, nós vamos. E o povo lá de certo olhava: esses aí, ó, para onde estão indo eles? Acontece que chegaram lá, eles ganharam um manto, todos iguais, para entrar naquela festa. Aquela roupa velha ficou tudo para fora. E eles foram na grande ceia lá. Ganharam um manto do dono da casa. E é isso que nós estamos buscando, é um manto do dono. O dono. Roupa velha é para lá, quer dizer, hábitos, maus hábitos, sujeira, tudo que nós adquirimos no mundo fica para lá. Agora é na presença do rei. Agora é roupa dele, não a nossa mais, é a dele. Roupas espirituais, nós estamos entendendo, né? Viu? Já estamos quase terminando, falta 5 minutos. Pelo que o pastor me disse, né? Amém. Vamos mais um pouquinho aqui para encerrar. Eu não disse parar, que o senhor me perdoe, hein? Vamos ir. Isso, aí eu fui continuando, agora eu vou aqui no... Deixa eu ver onde eu marquei aqui. Vamos um pouquinho aqui no 90, da mesma mensagem. Tomemos Israel. Eu tenho uma escritura anotada aqui e escrevi para poder lembrar e citá-la. Se você deseja anotá-la, isto será bom para se recordar. Se você deseja, Deuteronômio 7:7. Deus deu a Abraão sua promessa. Ou não deu a Abraão? Perdoe-me. Deu a Israel. E lhe disse: se você não se associar com os idólatras, se você não fizer essas coisas, se você permanecer longe de todas essas cerimônias pagãs, se você fizer todas essas coisas, então eu lhe levarei a uma boa terra.
eu tomarei conta de você, eu te alimentarei, eu te guiarei, eu farei todas essas coisas se você fizer isto e aquilo, se me amar e guardar os meus mandamentos, meus estatutos, minhas ordenanças. Eu farei todas estas coisas se você simplesmente fizer algo, guardar os meus mandamentos e me amar. Exatamente como o esposo tomando uma esposa e dizendo, se você for uma boa esposa, se você tomar conta da casa, se você for fiel a mim, se você conservar minhas roupas limpas e tiver filhos, se você for uma boa mãe para eles, se você fizer essas coisas, eu trabalharei até que minhas mãos se sangrem para te sustentar. Se você fizer isso, mas então pense, o que seria se aquela mulher fizesse o contrário? Vivesse preguiçosamente, não quisesse trabalhar, não quisesse fazer nada. Então, tomaria a graça para conservar aquela família junto. Mesmo assim a graça chega. Ó Deus, isso tomou a graça de Jeová para com sua família junta. E esta é a única maneira pela qual somos da família de Jeová hoje. É por causa da graça de Jesus Cristo. Estaríamos todos perdidos. Mas a graça, ó que graça! Nós não conseguimos fazer tudo o que Ele quer. Por mais que se esforce, por mais que nós dedicamos, nós não vamos preencher tudo. Mas a graça vem. Ele te elegeu antes da fundação do mundo porque viu que você aceitaria a sua graça. Agora, nós não vamos abusar da graça de maneira nenhuma. Aquele marido não ia, aquela esposa não ia abusar da graça do marido, né? Só porque ele teve graça para ela, então, ele não vai fazer mais nada de uma vez? Não, ela vai cair em si. Peraí, eu vou fazer sim, porque realmente ele me ama. Aquela esposa diria, né? E ela ia mudar a vida dela. E Jesus? Para nós? Quanto que Ele tem feito por nós? O quanto? Todos nós estávamos perdidos. Nosso caminho era para o abismo. Era o inferno. E alguém tomou nosso lugar. E enviou a graça. E pela graça sois salvos? Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Tudo de Deus. Irmãos, nós vamos valorizar essa graça. Cada dia, todo dia que fala de graça, eu gosto, porque é só graça, não tem como você escapar disso. O amor, o irmão Brando diz aqui nessa mensagem, o amor e a graça são gêmeos. Eles andam juntos, amor e graça. Então, se eu tenho graça de Deus, eu tenho graça para os outros. Eu tenho graça para os outros. Se eu não tiver graça de Deus, eu não tenho graça para os outros. Porque só quem pode dar graça é quem tem graça. Vê? Você tem que ter para dar. Agora Deus tem que dar para nós ter. Senão nós não temos. E não é graça só para os irmãos, é para todos. Para todos onde nós trabalhamos. Quem nós convivemos. O irmão Brando tinha graça para todo tipo de gente. Agora, se o Espírito Santo que usou esse homem, como era um homem ungido e agora é um povo ungido, o que fará por nós também? O que fará? Que Deus abençoe, irmãos. Está em cima da hora, me desculpe, mas eu quero que eu cumpri. Como é que começa? Deus abençoe vocês. Até a próxima.